Olá, pessoal, muito boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Rabelo, eu sou assessor e sócio na Blue 3 Investimentos e também professor de análise fundamentalista, valuation e análise de investimentos. E hoje eu vou produzir aqui mais um vídeo fazendo uma análise geral de mercado, um estudo a respeito das principais variáveis econômicas e como isso impacta nos nossos portfólios de investimentos. E também, além disso, vou falar um pouquinho a respeito da minha expectativa de rentabilidade para cada uma das classes de ativos que normalmente eu uso para compor o portfólio dos meus clientes. Hoje, no vídeo, eu vou usar novamente, como eu fiz no último vídeo de análise, vou usar novamente uma apresentação. Vai ser um vídeo muito no modelo de aula, realmente, de apresentação, aonde eu vou trazer para vocês de uma forma bem didática o que eu estou enxergando como potencial de rentabilidade para cada investimento e também como cenários mais prováveis, assim como também eu estou me posicionando para cada um dos perfis de carteira conservador, moderado e agressivo. Bom, pessoal, feita a introdução e dados pressupostos, vou colocar na tela para vocês a apresentação que eu montei. E aqui está. Oh, maravilha. Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Vamos começar aqui com essa análise de mercado e explicando um pouco desse material, do que se trata. Eu normalmente, pelo menos uma vez por mês, eu faço um estudo geral de mercado. Um estudo onde eu pego as principais variáveis de mercado, estudo, faço uma análise e também faço uma análise do potencial de rentabilidade das classes de ativos, sempre considerando os próximos 12 meses. Tá? Então, dentro disso, vou começar aqui a apresentação, passando para o primeiro slide. Trabalharei aqui basicamente dois tópicos. Tá? O primeiro tópico trata-se a respeito do cenário de mercado, das variáveis, das principais variáveis que nós acompanhamos para tomar uma decisão de investimentos. Já o segundo tópico fala a respeito da análise dos ativos em si, dos investimentos que eu estou preferindo nesse momento e qual é o potencial de retorno para cada um desses ativos. Começando, pessoal, eu sempre gosto de começar esta apresentação, essa análise, com uma expectativa de taxa Selic média para os próximos 12 meses. Tá? E por que é importante essa projeção de Selic média para os próximos 12 meses? Porque, basicamente, a taxa Selic, ou CDI, como preferirem, é o chamado ganho sem risco. É o ganho que você tem garantido caso você não queira tomar nenhum risco. Quando eu falo risco, tá? Eu quero dizer principalmente o risco de variação patrimonial ou ter de abrir mão de liquidez. Fazer um investimento, normalmente uma renda fixa, com uma data pré-fixada, e ter que ficar nesse investimento até o final do período e se abrir mão de liquidez. Algum desses dois riscos, normalmente, você tem que assumir caso você queira ganhar mais do que o CDI ou a Selic de um período, tá? O risco de mercado ou o risco de liquidez, né? E partindo desse primeiro ponto, partindo desse pressuposto, e vendo aqui o que o mercado projeta como CDI para os próximos 12 meses, nesse momento, pessoal, o mercado projeta um CDI médio para os próximos 12 meses de quase 10%, tá? Aproximadamente 9,73%. E isso eu sei por esse quadrante aqui, quadrante de 252 dias úteis, que é a taxa projetada pelo mercado
para um ano para frente, explicando 252 dias úteis é exatamente um ano útil, 12 meses para frente, tá? Então aqui nós já sabemos qual é o retorno sem risco que eu tenho, de forma que toda a minha análise ela passa por achar os investimentos, quais são os investimentos que têm um possível retorno acima desse retorno sem risco. E eu vou começar aqui pelo investimento de renda fixa, tá? A renda fixa normalmente é o investimento que todos conhecem e normalmente também é composto por aqueles papéis que eles possuem um vencimento mais longo, vencimento de 3, 4, 5 anos para frente. E dessa forma, pessoal, é bem interessante notar o seguinte: o que define o rendimento da renda fixa, tá? Não é exatamente o CDI ou a Selic. O CDI/Selic define o rendimento dos investimentos de curto prazo, do caixa. Agora, quando se trata de investimentos de renda fixa de longo prazo, o que define melhor um ponto de entrada, um ponto de alocação, é o que nós chamamos de curva de juros longa, ou a chamada curva de juros do futuro, que é o que o mercado projeta sobre a Selic ou sobre o CDI do futuro, acrescido normalmente de uma pequena diferença com relação ao CDI do presente, que é a diferença que nós chamamos no mercado de prêmio de termo, tá? O prêmio de termo é basicamente o que você ganha a mais por fazer um investimento com um prazo maior, né? Você aumenta o seu prazo e você ganha um prêmio anual para isso, tá? E esse prêmio anual é a diferença entre o CDI projetado para o curto prazo, projetado para um ano, e o CDI projetado para 10 anos, tá? E como vocês podem ver, pessoal, primeiro ponto, nós temos uma diferença hoje de 1%, aproximadamente 1% ao ano, tá? O CDI projetado para os próximos 12 meses é de 9,76 e o CDI projetado para os próximos 5, 6, 7 anos está ali próximo de 10,5% a 11%, tá? Então, nós temos aí um prêmio de 1% para aqueles investidores que abrem mão da liquidez do presente para fazer um investimento em renda fixa com um prazo maior. Desse ponto de vista, pessoal, aqui cabe a pergunta, esse prêmio está interessante ou não, tá? Na minha visão, aqui, em primeiro ponto, para mim é um prêmio pequeno, tá? Para a renda fixa mais longa. Então, na minha opinião, é um prêmio 1% de diferença ao ano é pequeno, tá? E um segundo ponto é que essa curva de juros do futuro, se vocês perceberem aqui nesse gráfico, ela está ali mais ou menos próximo da média, né? Já teve bem acima da média um tempo atrás, aqui próximo de 14% ao ano, aonde eu particularmente fiz alocação de muitos clientes, aqui era um ponto bem oportuno, porém agora está mais próximo da média, uma média ali mais próximo de 10%. E qual é o problema, pessoal, de você fazer um investimento em renda fixa com uma taxa aqui próxima da média? É porque se essa taxa sobe, né, se ela volta a subir a patamares, até pouco tempo, né, nós tínhamos ali patamares de 3%, agora está próximo de 10%, mas se essa taxa de juros do futuro sobe, obviamente que esse seu título de renda fixa, ele já fica pouco atrativo, ele já fica com uma baixa atratividade, fica com uma taxa defasada. E, desculpe, pessoal, até bateu um alarme aqui agora, mas continuando. Então, partindo desse ponto, tá? Que a taxa fica defasada, você acaba com um investimento não muito promissor, não muito interessante, dado as taxas de mercado. Então, essa taxa subir
para quem faz investimento em renda fixa de longo prazo, essa taxa subir significa um risco, tá? E aí cabe a pergunta, o que faz essa taxa subir, essa taxa de longo prazo? O que faz essa taxa sair de 10 e ir para 13, por exemplo? Basicamente, pessoal, o risco fiscal, tá? O risco fiscal e o risco de inflação, eles impactam fortemente no comportamento da taxa. Se o mercado percebe que o risco fiscal, o risco do governo gastar muito mais do que arrecada, é um risco baixo, o mercado naturalmente aceita receber um pouco menos. Se o mercado entende que o risco do governo é alto, o mercado aceita, né, ele só vai aceitar receber um pouco mais, bem mais, como foi o caso aqui do início do governo Lula, tá? E aqui, pessoal, eu criei o pano de fundo para poder explicar o porquê que eu não gosto da taxa de juros futura nesse patamar, tá? É basicamente porque aqui, estando na média, é como se você não tivesse um prêmio pelo risco do governo, que, na minha opinião, ainda existe, tá? Na minha opinião, o atual governo ainda representa um risco de gasto, ainda representa um risco de endividamento, ainda representa um risco inflacionário, de forma que é um risco considerável você aceitar receber um investimento, né? Você fixar um investimento de longo prazo, uma renda fixa de longo prazo, a uma taxa na média, sendo que aqui nessa taxa na média não estão embutidos os riscos que eu imagino que existam, tá? Dessa forma, nesse patamar eu acho pouco atrativo e na carteira dos meus clientes, particularmente, o que eu estou indicando, o que eu estou buscando colocar, são títulos de renda fixa mais curtos, tá? Vencimento de 2 anos, vencimento de 3 anos no máximo, né? E dentro disso, dentro dessa colocação, surge a pergunta, bom, dentro do universo da renda fixa, esses títulos com vencimento de 2 anos, de 3 anos, qual seria a melhor opção? Título público federal ou os chamados créditos privados, debêntures, CRIs, CRAs. E aqui no próximo slide eu explico como nós estamos hoje com relação a isso e qual é a minha preferência. Já adiantando, pessoal, nesse momento eu tenho uma grande preferência por títulos de crédito privado, tá? Isso porque nós temos um spread, que é a diferença entre o rendimento do crédito privado e o rendimento do título público, próximo de 2%, tá? O que, na minha opinião, é um spread interessante. Você ganhar 2% a mais ao ano do que você ganharia num título público pelo risco de crédito privado, na minha opinião, faz sentido sim, tá um spread interessante, bem menor do que estava aqui no começo de 2023, no início do mandato do presidente Lula, que chegou a 3%, né, inclusive, mas ainda está um spread interessante, ainda está uma diferença que eu vejo que faz sentido, e por isso, normalmente, costumo recomendar aos meus clientes que componham a carteira de renda fixa com crédito privado, tá? Ao invés de título público e, de preferência, vencimentos mais curtos. CDBs eu busco evitar, tá, pessoal? CDBs, LCIs, LCAs, porque não possuem liquidez a mercado, tá? CDBs, você obrigatoriamente precisa esperar até o vencimento, de forma que sair antecipadamente de um CDB é sempre uma certeza de deságio, de pagar um pênalti, e dessa forma não é um investimento que me atrai muito, salvo algumas exceções, tá? Via de regra, prefiro nesse momento os títulos de crédito privado, desculpem, que possuem liquidez para que você possa vender antecipadamente no mercado secundário. Bom, pessoal, passando para a próxima classe de ativos, que é a classe de ações, tá? E aqui eu vou começar por ações no Brasil, certo? E começando por ações do Brasil, eu começo pelo índice de referência, aquele índice que me fala se, na média, o mercado está caro ou está barato.
Primeira coisa que vocês vão perceber com esse gráfico, pessoal, é que o mercado de ações, ao longo do tempo, ele sobe, né? Ele tem essa linha de tendência central e a rentabilidade esperada das ações no longo prazo, tá? Ou seja, no longo prazo, eu espero que as ações elas rendam exatamente a inclinação dessa linha de tendência. Porém, o mercado acionário, ele é cíclico. Então, tem momentos que ele entrega bem mais rentabilidade que o projetado e tem momentos que ele entrega bem menos rentabilidade que o projetado, tá? De forma que a inferência aqui é muito simples, pessoal. Eu quero comprar o mercado quando ele está em um ponto bem abaixo do que o projetado e eu quero sair do mercado quando ele está em um ponto acima do projetado, da linha de tendência, tá? E aqui, nesse momento, vocês vão perceber que o mercado de ações ele está negociado levemente acima da linha de tendência, tá? Para o nosso horizonte de tempo, que é o que importa, horizonte de 12 meses para frente, nós vamos perceber aqui facilmente que do ponto atual até 12 meses para frente, até mais ou menos aqui, você tem um potencial de rentabilidade praticamente zerado, né? Obviamente, pode acontecer no mercado de ações subir bem acima da média, como aconteceu aqui no passado? Pode, tá, pessoal? Mas é um evento mais raro, é um evento pouco provável, e dentro de investimentos nós temos que trabalhar com o que é mais provável, tá? E o que é mais provável é que o mercado de ações ele fique mais próximo da linha de tendência, de forma que, vis-à-vis a renda fixa, o mercado de ações, nesse momento, é pouco atrativo, pelo menos ações do Brasil, salvo algumas exceções, existem algumas exceções, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Já falando a respeito do dólar, pessoal, aqui eu vejo um potencial de rentabilidade muito grande, tá? O dólar, do ponto de vista cíclico, ele está aqui aproximadamente 2 padrões abaixo da linha de tendência, tá? E se eu, aqui eu não consigo traçar, mas se eu traçasse uma diferença do ponto atual 12 meses para frente para a linha de tendência, uma regressão da cotação à sua linha de tendência projetada, nós teríamos aqui facilmente uma valorização possível de dólar próxima de 20%, tá? Alguma coisa disso para um pouco mais que isso. Então, o dólar nesse patamar, ele me agrada bastante, tá? Gosto muito do dólar no preço que está atualmente e dentro da classe de renda variável, né, dentro da classe do que não é renda fixa, o dólar hoje me atrai bastante, tá? E venho comentando bastante a respeito disso com os meus clientes. Já a parte de ações globais, quando a gente pega aqui o S&P, que é o principal índice de referência, nós podemos ver que ciclicamente também está em um ponto pouco atrativo, né? Teve uma alta impressionante aqui agora recente, estava em um ponto legal até pouco tempo atrás, mas teve uma alta impressionante recentemente e colocou o S&P em um ponto pouco atrativo, um ponto que no passado significou uma forte queda, né? De forma que nesse ponto, né, a gente estou bastante cauteloso com relação a alocações em ações internacionais, salvo algumas exceções, que também eu vou passar um pouco mais para frente. Mas, assim, em geral, está o mercado caro, tá? O mercado de ações internacional está caro, e o mercado de ações Brasil não tão caro quanto, mas também um ponto pouco atrativo. Tem as exceções, que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Aqui, pessoal, a conclusão do raciocínio, tá? Em Brasil, na minha opinião, é o momento da renda fixa ainda, salvo algumas exceções, a renda fixa ainda é o investimento mais atrativo para o Brasil, tá? Com preferência para a renda fixa mais curta, vencimento para 2, 3 anos e posicionado em crédito privado de boa qualidade, certo? De boas empresas, empresas com grau de pagamento. A parcela de risco de Brasil, a parcela de ações, se encontra em patamares elevados, sim, mas tem algumas exceções, que eu vou comentar um pouco agora.
E a parcela de dólar, né, nesse momento, quando eu falo dólar, a moeda em si, tá, pessoal? Está em um patamar bem atrativo, de forma que ativos de renda fixa, por exemplo, em dólar, hoje me atraem bastante, tá? Tem um potencial de rentabilidade bem interessante, que nós vamos ver aqui nos slides. Aqui, pessoal, eu faço uma projeção de rentabilidade para cada um dos mercados para os próximos 12 meses, tá? E levando isso em consideração, nós temos aqui o caixa, que é o CDI, tá? Ou Selic, projetado para os próximos 12 meses, próximo de 10%. Aqui eu arredondei para ficar mais fácil. Nós temos a renda fixa em dólar, tá? Com uma rentabilidade projetada próxima de 20%, hoje na classe de renda fixa, bem atrativo essa classe de investimentos. E nós temos aqui a renda fixa de curto prazo, vencimento de 2, 3 anos, com uma rentabilidade projetada próxima de 11,5%, e uma renda fixa de longo prazo, com uma rentabilidade projetada próxima de 12,7%. Tá, pessoal? E aqui a diferença é o seguinte, é principalmente o risco que nós temos em cada um dessas, né? A renda fixa de curto prazo, ela oscila muito pouco. Já a renda fixa de longo prazo, ela oscila mais e tem mais risco daquela taxa de juros que nós vimos, né? Aquela taxa de juros do futuro subir, e aqui nós temos um resultado não muito interessante com relação à renda fixa longa, tá? No mercado de renda fixa, preferência nesse momento para a renda fixa em dólar e para a renda fixa de curto prazo, crédito privado. Já no mercado de ações, pessoal, vejo poucas oportunidades para Brasil, tá? Mas as principais se encontram nas small caps, onde eu vejo um potencial de rentabilidade próximo de 30% para os próximos 12 meses, e também nas materiais, nas empresas de materiais básicos, né? Onde eu vejo um potencial para a classe de rentabilidade próximo de 20% para os próximos 12 meses. Obviamente, com risco de oscilação, tá, pessoal? Que não é sem risco, né? Potencial de rentabilidade em renda variável não significa que você vai ter essa rentabilidade, né? Seria a diferença, voltando aqui um pouco, a diferença do ponto que renda variável se encontra para o ponto futuro. Mas isso nos que eu vejo boas oportunidades. Mas não é certo, né? Essa rentabilidade não é certa. É uma possibilidade, e uma possibilidade que tem risco. É por isso que é importante fazer uma boa gestão e contar com um bom profissional, tá? E no mercado global, hoje enxergo 3 setores muito bem descontados. Setor de real estate, que são, né, os imóveis nos Estados Unidos. Setor de consumer staple, que são os consumos básicos, materiais de consumo básico. E o setor de utilities, que são o setor de serviços essenciais, né? Tudo isso a nível global. Ambos possuem um potencial de aproximadamente 30% para os próximos 12 meses, tá? E hoje, dentro da classe de renda variável, é sim uma das minhas preferências para compor a carteira dos meus clientes. Passando um pouco para frente, pessoal, aqui eu quero compartilhar com vocês como eu estou posicionando os portfólios dentro de cada perfil, conservador, moderado e agressivo, tá? Aqui na barrinha azul seria um posicionamento estratégico. Estratégico seria aquela posição de longo prazo aonde eu não mexeria no portfólio, né? Porém, eu preciso adotar uma postura tática. Eu preciso movimentar dentro do portfólio, respeitando o perfil de risco de cada cliente, mas buscando as oportunidades e fugindo daquilo que não me agrada tanto, tá? E dentro disso, pessoal, hoje, no perfil conservador, eu estou alocado um pouco, né, aqui em 80% na classe de renda fixa, tá? Em linha com a posição estratégica, então a posição tática e estratégica está igual. Na parte de alternativos, eu estou um pouco menos alocado do que a posição estratégica, tá?
aproximadamente 5%, posicionado ali em fundos imobiliários. E na parte de ações, estou um pouco mais posicionado do que eu estaria no longo prazo, né? Com 15% do portfólio conservador em ações, principalmente naquelas classes de ações internacionais que eu mostrei para vocês com maior potencial de rentabilidade. Já aqui, pessoal, para uma carteira moderada, eu estou nesse momento com 65% do portfólio em renda fixa, tá? Um pouco acima do recomendado, do estratégico, né, digamos assim. 5% do portfólio em alternativos, também em fundos imobiliários, e 30% do portfólio no mercado de ações, dividido entre ações internacionais e também aqueles setores de ações Brasil, small caps e materiais básicos, que eu vejo com maior potencial de rentabilidade. E por último, pessoal, na carteira agressiva, nesse momento estou com 55% de renda fixa na posição tática, bem acima da posição estratégica, 5% de posição em fundos imobiliários, tá, alternativos, abaixo da posição estratégica, e 40% no mercado de renda variável, focado naqueles setores que eu passei, né, os mais descontados, com maior potencial, consumer staple, utilities, real estate, small caps, materiais básicos, tá? Então, focado mais nesses setores, né, posicionado aqui, mas ainda assim abaixo da posição que normalmente eu tenho no longo prazo para uma carteira agressiva, visto que não enxergo tantas oportunidades no mercado de ação para explorar todo o potencial de risco de uma carteira agressiva, tá, pessoal? E aqui eu encerro essa apresentação, espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado, né? Coloquei aqui também esse encerramento com a minha foto e com as minhas qualificações. Sou graduado em finanças pela FGV, tá, pessoal? Assessor de investimentos, planejador financeiro para pessoas e para empresas, professor de valuation e também de análise de investimentos, tá? Então, espero que os conteúdos que eu faça aqui ajudem vocês a tomar boas decisões de investimentos. Se tiverem gostado do vídeo, compartilhem, curtam o vídeo para que haja mais engajamento e chegue a mais pessoas. Espero podermos nos encontrar nos próximos vídeos. Um abraço para vocês e até a próxima.